Olá, queridos, boa tarde. Mais uma vez, aqui em meu banco especial, o Banco da Comunicação. Não é o banco dos bancos, mas o Banco do Berivaldo, o Banco da Comunicação. Fico grato em poder me comunicar com vocês mais uma vez. E sempre, como é do meu costume, gosto de tudo começar com a palavra. A palavra, vivemos por causa da palavra do Senhor. Nos Salmos 119, os versículos 129 a 131. Observe comigo. Maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os guarda. Entendeu? A exposição da tua palavra dá entendimento aos simples. Abro a minha boca e desejo, pois estou anelante pelos teus mandamentos. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos do Senhor, do Todo-Poderoso. Esta é a minha Bíblia de comunicação. Vejam, queridos, essa é uma Bíblia que eu uso na rua, na praça. Estão vendo? Pequena, fina. Que tal? Olha aqui as dimensões deste livro. Ele deve ter mais de 50 centímetros quadrado no seu todo, bem mais. Esta é a minha Bíblia da comunicação na praça. A praça é grande, as praças são amplas, as praças públicas não têm parede, e por elas serem amplas, não ter parede e ter pessoas em todas as direções nos olhando, nos espionando, tentando nos ouvir o que se passa, eu levo já uma Bíblia que de longe é possível entender o que se passa. O trânsito está interrompido pela Bíblia. Morou? Entendeu? A Bíblia do Berivaldo. A Bíblia do Senhor dos Senhores. Vou repetir. Escritura precisa ser repetida. Eu tenho esta noção. Gosto de aplicar com amor em todo lugar. Maravilhosos, que palavra bendita, são os teus testemunhos. Os testemunhos divinos. Não está somente no Antigo Testamento, ele começa no Antigo Testamento e vai até o Apocalipse. Toda palavra divina reflete o testemunho do Criador do céu e da terra, que enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, em nosso favor, para nos salvar. Por isso a minha alma os guarda. Todo ser humano que ama Jesus deve prezar, guardar os mandamentos da palavra. Vou comentar ainda. Vamos devagar. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição. Então, eu costumo dizer, aonde vou, aonde prego, chega de gritaria, grita-se muito e não diz nada. Há nos templos muita gritaria e pouca informação.
pouco entendimento. O povo precisa entender o que é Bíblia, o que a Bíblia diz, quais os seus sentidos reais, quais os seus valores diários para cada cidadão em qualquer idade, em qualquer nacionalidade, em qualquer cantinho do planeta Terra. Não é somente o estudioso que está lá no coral ou no conjunto ou sentado na linha de frente dos manda-chuva nos templos. O mais simples, o povo simples, o analfabeto, o de idade, a mulher de idade, também o adolescente que está na fase crescente e tem dificuldade de entender, porque ele é adolescente, porque ele está confuso com tudo que houve na escola, dos professores, dos colegas, dos amigos e hoje dos celulares. E agora ouve o pastor e o pastor corre para lá, corre para cá, grita, balança a roseira, faz aquele floreio todo, aquele carnaval todo, feito tonto de um lado para outro. Hoje virou moda, para pregar o nego vai 50 vezes para cada lado. O púlpito fica feito uma malinha parada no meio, porque eles não entendem o que é púlpito, porque não aprenderam a pousar diante do púlpito e explanar o livro sagrado. Não é fazer gritaria, nem ficar feito tonto, correndo de um lado para o outro, como se fosse animador de palco, animador de televisão. E televisão brechó. A Bíblia é um livro para ser ensinado, explanado com calma, com paciência, com delicadeza, com amor. Parado no púlpito. O púlpito é para parar, pô. Dirigente, pastor, presbítero, leitor de Bíblia, dirigente, missionário. E hoje todo mundo é profeta, né? Todo mundo está na frente do púlpito se pousando como profeta. Não sabe nem para onde vai as escrituras. O que fala não sabe explicar. Somente esses versículos aqui, mencionados nessa abertura de comunicação aos queridos, maravilhosos são os teus testemunhos. Os testemunhos sagrados compreendem capa a capa deste livro preto, que é o maior, o mais profundo, o de prioridade no mundo que o Senhor, que fez o livro, criou o mundo. Este não é um livro comum, esse é a Carta Magna. Deveria ser para todo cidadão, para toda nação, para o planeta. Deveria ser a Carta Magna, a Bíblia. É assim que eu trato. A exposição das tuas palavras dá entendimento aos simples. Eu sou um ser humano simples. Nunca fui a nenhum púlpito dos quais fui convidado, em nenhum templo, fazer exposição nem de filosofia, nem de diploma, nem de faculdade, nem de me engrandecer mostrando escolas, faculdade, diploma. Muita gente acha que isso, o nego fala, mostra diploma, depois sai, entra seco e sai ressecado. Eu já fui ouvir vários diplomados, tanto em convenções como fora delas, em templos. Depois que faz a exposição da grandeza, não sabe o que expor. Com certeza, da palavra divina, a exposição das tuas palavras dá entendimento. Eu preciso todos os dias aprofundar-me para obter mais entendimento, melhor entendimento, porque eu comunico às pessoas por onde passo, seja pessoalmente, seja em banco de praça, seja em banco de ônibus, seja em rodoviária, seja dentro de metrôs, seja em templos por onde me chamam, sejam na rua pregando, estou sempre comunicando, amo comunicar. Não preciso correr nem para lá nem para cá. O meu púlpito fica quietinho e eu fico junto dele quietinho. Quem faz a obra é o Espírito,
o Espírito de Cristo. Jesus foi e enviou o seu Espírito. Pregadores do Brasil inteiro, lembrem disso, com especialidade essa classe denominada de super-homens, os pentecostais. Quem comunica é o Espírito dentro da simplicidade da palavra, a simplicidade do entendimento, que produz para o público entendimento. O povo precisa entender o que o Senhor diz, o que a palavra diz, os propósitos divinos para cada ser humano. Não é mostrar lá o Vale dos Ossos Secos e dizer que a igreja é um vale de ossos secos. Essa é a maior tolice de um bando de pregadores que onde chega, eu leio sobre o Vale de Ossos Secos. Aí fica tudo posudo. Vai 10 vezes para lá, 10 vezes para cá, não sabe o que dizer, aí volta e diz que os ossos se mexeram. E faz aquele rebuliço, como se eles fossem os super-homens que acalmam os ossos. Não, meus queridos, o povo precisa de entendimento real, amoroso, sensível da palavra para o coração, para o crescimento, para que haja maturidade nas vidas humanas, nas vidas dos servos, os servos de Jesus. A criança, o adolescente, o menino, a menina, o moço, a moça, o de meia idade, o de maior idade, os casais, os já casados, os não casados, os idosos, os problemáticos, seja quem e quais forem, em qualquer lugar. Quando eu prego na praça, eu preciso gritar, falar mais empolgado, alterar um pouco a voz, mesmo usando o microfone, por causa das dimensões ambientais. E não havendo parede para cercar o ambiente onde estou, porque a praça é ar livre, não tem teto, o teto é o céu, as nuvens. Então o pregador se esforça, dá mais um ímpeto na sua voz. Mas dentro do templo, não. Dentro do templo a gente fala com amor, com paciência, baixinho. Porque quando você fala baixinho, você tem o auxílio do microfone. Tem lá um microfone na sua mão e você usa um microfone. Às vezes ele está aqui pendurado na orelha, que é a modernidade agora, né? Eu tenho um, mas eu preciso arrumar, que ele está faltando bateria. Tem aqui na lapela, né, também, né? Tá vendo? Eu também tenho, preciso arrumar. Tem o da lapela e tem o do braço lá, e tem aquele que todo mundo gosta, segura na mão, aí corre com o microfone para lá, e corre com o microfone para cá, faz só gritaria. Paradinho, paradinho, paradinho. Um obreiro me xingou diante do público dele, congregação. Por quê? Eu falei baixinho. Falei de propósito porque eu entendia e sabia com precisão de que lá, para ser pregador e ser chamado na frente como ele me chamou, tem que gritar, tem que chegar derrubando montanha, tem que chegar fazendo abalo sísmico dentro do templo, tem que chegar berrando, correndo para lá, correndo para cá, ou então usando o método que ele usa, da palmada na Bíblia. Pá! Estronda no microfone. Pá! Estronda no microfone. Tinha que dar palmada no traseiro desses pregadores para abrir a Bíblia e não dar palmada na Bíblia. Como eu sabia os costumes da casa e ele me enganou, me convidando para ir à frente para me testar, eu testei ele. De cara eu disse para a congregação, vou falar baixinho, porque falar baixinho comunica melhor. Eu estou com o microfone na mão, não preciso gritar no ouvido de vocês. Se eu falar baixinho, vocês entendem tudo. A pregação pode ser comunicada baixinho e deixa o Espírito falar alto na alma, na mente, no ouvinte. Isso feriu o colega. Colega entre aspas. Falei que eu prego há muitos anos
levando almas e arrebanhando almas, e orando por almas que se rendiam a Jesus Cristo. Quando a palavra com entendimento entrava na mente e nos corações, tomei uma saraivada de xingamentos na mesma noite, no mesmo microfone. Amém. Deixa para lá. Já entreguei nas mãos do Senhor. Não discutimos essas teses. Não perdemos tempo com essas discussões de pobre. Não, desculpe, estou ofendendo os pobres de cabeças duras, cabeças ressecadas. Entreguei nas mãos do Senhor. Todos precisam de entendimento. Eu também, pregador, preciso de entendimento. Eu não estou dizendo que os meus ouvintes precisam de entendimento e eu já sou entendido. Todos os dias eu gosto dessas passagens e digo para o Senhor: Pai, me dê entendimento. Cada dia eu quero ver as Escrituras com maior e mais profundo entendimento. Pai, cada dia eu quero comunicar nas ruas por onde ando, em todo lugar onde falo, com melhor entendimento. Eu quero que as pessoas entendam as Escrituras e o teu querer com clareza, com profundo entendimento, para que se rendam a Jesus Cristo, para que aceitem Jesus Cristo, para que tomem decisão nas fileiras de quem já serve Jesus Cristo, para que queiram ir aos templos, ouvir, aprender os sermões que falam sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Não tenham vergonha do nome de Jesus Cristo. Deus não falou, vá lá e pregue meu nome, pregue o nome de Deus. Vocês precisam falar de Deus dia e noite. Não falou isso, não tem isso escrito em lugar nenhum. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade, para morrer numa cruz em lugar do planeta Terra, da humanidade, para resgatar com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, quando começou seu trabalho e em meio aos seus trabalhos, e lá no encerrar, quase no complemento dos seus trabalhos, ele disse: agora vocês vão por todo o mundo, ide por todo o mundo, toda a humanidade, pregar o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho é o testemunho de Jesus. O Evangelho é o testemunho da Trindade. O Evangelho é o testemunho que completa esse livro preto glorioso chamado Bíblia. Preguem o Evangelho. Não se prendam a ficar aí fazendo fiores e firotes, fiuras, para enganar, para pegar dinheiro, para ser o super-homem da parada. Tem sentido nenhum. Tem que ganhar almas, ganhar vidas, conversar com as pessoas e convencê-la, permitir que o Espírito use a sua boca, a sua mente para convencê-la para Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Abro a minha boca, sempre desejo, pois estou anelante pelos teus mandamentos. Desejo muito mais os teus mandamentos. Já falei no início, mandamento não é aquela parte só dos mandamentos lá de Deuteronômio, tal. Não. De ponta a ponta, a Bíblia é um livro de mandamentos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. É um mandamento divino. Hoje nós estamos vivendo a tônica dos complementos determinado por Jesus Cristo. Haverá guerras e rumores de guerras, mas não é o fim ainda, calma aí. Capítulo 24 de Mateus é uma parada federal, eu vou chegar lá.
Vamos ter um vídeo só desse assunto aí. A coisa vai ser séria, se prepare, se prepare. Mas hoje eu queria dizer a vocês, queridos, que desejo fazer uma complementação, porque eu já falei da cartilha do cristão. E essa cartilha do cristão é realmente uma cartilha iluminada pelo Espírito Santo, e nela está a Escritura. E todo o entendimento que eu consegui, ganhei, fui iluminado e abençoado pelo Espírito Divino, com paciência, com calma, com oração, buscando nessa palavra todo dia, de ponta a ponta. Eu gosto de ler algumas partes assim exclusivas, porque nós estamos fazendo um comunicado rápido, breve, de vídeo, uma coisinha assim de poucos momentos, não é verdade? Então a gente escolhe uma palavra, tal, para explicar, explanar, né? Explanar. Mas eu olho a Bíblia nas partes mais periculosas, perigosas eu me refiro quando o povo diz muito difícil, ninguém entende. Não, todo mundo entende. Falta pregador que queira fazê-la o povo entender. Falta pregador que queira perder tempo ensinando. Falta pregador que queira ler Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Ler Bíblia todo dia. Pregador lê só um texto lá que vai pregar, lê lá umas passagens complementares. E o que mais os pregadores gostam é essas passagens ariscas, que deixam o público tudo de cabelo em pé, mas ninguém entende, nem o pregador entende. Entenderam? Eu tive num lugar, o pregador falou sobre Jonas, atacou Jonas como pôde. Depois ficou sem saída no final da mensagem, sem saber quem era o Jonas, nem onde estava o Jonas, nem saber como ia concluir os episódios do Jonas. Apenas atacou do início ao fim. Jonas, Jonas não presta, Jonas isso, Jonas fugiu, Jonas não sei o quê. Agora preste atenção. Ele tinha lá no presente 29 pessoas. 29 pessoas daqueles que não faltam, aqueles que sustenta ele, sustenta a obra, sustenta o templo. 29 pessoas daqueles únicos 29 dedicados. O templo já teve mais de 30, mais de 40, mais de 50, mas por causa dessas pregações, meia boca, como se diz, essas pregações sem cabeça e sem princípio e sem fim, o povo vai deixando, vai saindo, vai se enfadando, vai enjoando. Só tinha 29. Templo que já teve mais de 100. Hoje tinha 29. Hoje não. No dia que eu estava, claro, 29. Falou sobre Jonas. Berrou. Cada grito anda para lá, anda para cá e grita aquelas caixas monstruosas lá em cima, num estampido horroroso. Um templo com boa acústica, mas aquelas caixas lá infernizando um som exageradamente alto. Parece que ele queria que a outra cidade vizinha ouvisse. Tudo idiotice. Isso é falta de carinho ao seu povo. Os 29 que estavam ali, que sustentavam a obra, que dá o dízimo, que são direitos, que estão na escola bíblica dominical, que corresponde e que tinha algumas parcelas de amor por ele e cansou de amar, porque fala, não explica nada, não ensina nada. Quem era o Jonas ali? Fujão. O Jonas cheio de erros que ele mencionava ali, dos 29 membros dele. Não soube explicar. Terminou lá os berros e aos gritos, falando mal de Jonas, sem uma conclusão compatível aos 29 membros que sustentam a obra e estava na sua companhia. Então isso é um grau de ignorância grande, de insuficiência de entendimento. Mas é pastor, está lá com um título cheio de arrogância, pastor. Anda como um super-homem, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Passou por mim muitas vezes, nunca falou, nunca cumprimentou. É o super-homem. Condenou Jonas. Terminou sem conclusão.
29 pessoas que sustentavam ele estavam ali olhando para ele. Quem será o Jonas que esse pastor está falando? Um dia ele pode voltar para responder, porque já foi mandado embora, não está mais. Assim, queridos, não é o membro pobre, simples, iletrado, não é aquele mulher antiga, aquela mulher de muita idade ou de pouca idade, não é o jovem, não é somente os membros simples que precisam de entendimento. Os obreiros precisam de entendimento. Os obreiros precisam botar o joelho no chão, parar para pensar, deixar a arrogância do lado, se inclinar sobre a Escritura e dizer: dá-me entendimento, teus testemunhos são maravilhosos, eu desejo esse entendimento, a minha boca deseja esse entendimento, a minha alma deseja esse entendimento. Compadece-te de mim, pregador, para que depois eu possa transmitir ao público faminto e necessitado. O mundo está se esgoelando, o mundo está faminto, morrendo à míngua, se entregando a todas as espécies de vícios e viroses do planeta por não conhecer a Escritura. Muitos vão aos templos e saem sem conhecer o que é que a Bíblia está dizendo. Que será que esse livro diz que ninguém entende nada? Assim, queridos, estou comunicando a vocês com amor, todo dia buscando entendimento para poder falar a vocês. Há muito tempo atrás eu tive muita gente, minha filha especificamente, dizendo: pai, fala, faz um vídeo, comunica ao povo e tal. Eu nunca senti isso aí pela vaidade, todo mundo fazendo, todo mundo se atirando nesse trabalho tão valoroso. E eu estava na minha, lendo, orando, no meu cantinho, quietinho. O meu trabalho diário é escrever e ler. Às vezes eu entro pelas madrugadas, na maioria das semanas. Qualquer hora eu levanto, qualquer hora eu pulo da cama. Gosto de ler de madrugada. Como é maravilhoso, como a mente assimila mais, como a gente é iluminado pelo Espírito e cresce no entendimento da Escritura. Ler de madrugada. Eu sei que muitas horas do dia a gente corre para lá, corre para cá, vai ali, alguém chama, alguém bate, alguém pede visita e vai, corre atrás da necessidade, paga o que deve. Às vezes não dá tempo ler, não dá tempo ajoelhar e tal. Então, o meu dia entra pela madrugada, não tem problema não. Depois eu durmo até mais tarde, quando precisa eu durmo até mais tarde. Mas estou aqui, muitas vezes sem dormir até mais tarde, estou por aqui. Mas gosto de dormir até mais tarde, quando fico até as madrugadas, estudando, lendo, trabalhando, escrevendo. Eu passei 4 anos, madrugadas a fio, dias e madrugadas, só escrevendo. E, pela graça divina e pelo poder divino, deu um fruto. Eu produzi vários livros. Inclusive esse que eu já mencionei a vocês, a Cartilha do Cristão. Hoje eu comunico ele a vocês outra vez, não esqueci que já comuniquei, mas esse livro é muito farto, maravilhoso. Ele fala só sobre a obra, o templo, o irmão, o pastor, a obra, a família divina, os propósitos divinos, a amplitude do que se chama a obra de Jesus Cristo. Está aqui nesse livro, é desse livro, eu tirei desse livro aqui que eu já mostrei a vocês, chamado Bíblia, e está aqui. Eu não tirei só versículo, eu tirei do Espírito Santo entendimento para passar para cá, para fazer uma exposição de clareza, para elucidar aqueles pontos difíceis, culminante. Muitos colegas têm a dificuldade de explanar. Está aqui mastigadinho para o membro, para o colega. Eu não faço questão, eu quero ver os colegas aplicados. Meus colegas que têm dificuldade de achar aqui entendimento em
um bocado de versículos, né? Não há um bocado de versículos chamado versículo tabu, ninguém fala. Texto tabu, assunto tabu, ninguém fala, porque é difícil, porque é complexo, porque é complicado. Porque se começar a falar, ninguém termina, ninguém conclui, não tem? Então está aqui. O Espírito me deu entendimento para passar para os colegas, para passar para os colegas, para passar para os colegas. Assim, meus queridos, eu ofereço esse livro para que o público compre através do Clube de Autores. Eu só posso escrever pelo Clube de Autores. É a maior plataforma da América Latina que produz livros em demanda, livros em demanda. Então eu não tenho recurso nenhum. Eu não posso ir às grandes editoras, fazer aqueles livros fantasiosos de capa cheia de cara de gente estrangeira, de beleza. Não, meu livro é simples, porque eu não vendo capa, eu vendo conteúdo. Aqui, ó, o conteúdo do livro é isso aqui. O valor do livro não é aquele desenho espantoso, lindo, chocante que está na placa, que está aqui na placa inicial da capa, do fundo, está lá. Não, o importante é o conteúdo, a qualidade do conteúdo que vai fazer bem a você, a seu filho, a sua filha, a sua mãe, a sua nora, a sua avó, a sua esposa, a sociedade. Eu compro o livro pelo conteúdo. Já comprei centenas e centenas e centenas. Tem estoque de livro em 3 lugares diferentes. Tem uma biblioteca em 3 lugares diferentes, fora os que eu... Todo livro que eu via, eu olhava a qualidade dele, o autor dele comprava e comprava. Nas convenções que eu fui, convenções batistas onde eu frequentei, todas comprei livro. Eu ia lá, escolhia, via os autores famosos, abençoados, dedicados e comprava. Comprei livros de missionários estrangeiros, todos de qualidade. Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês. Mas o Senhor me trouxe para a casa da escrita. Aqui eu estou no banco da escrita. Aqui o Senhor me deu a graça de me tornar esse comunicador e escritor. Escritor e comunicador. Mas tudo eu faço devagar, com calma, com sabedoria divina, com a direção do Espírito Santo, orando sem cessar o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. É por essa razão que eu não gosto de que a pessoa, muitas vezes já me chamaram para pregar de última hora, no mesmo dia. Prega, a gente vai e fala, comunica, tal, o pregador, como diz a regra de todos, tem que estar sempre preparado. Nós estamos sempre preparados, mas a responsabilidade, quando a gente vai para lugares e o público espera ali com ansiedade, se preparar. O pregador não é o presidente da República que está preparado para chegar em todos os países e ler lá o que outros escreveram. Ou então falar lá o que a cabeça dele está inchada, achando que ele é o super-homem. Não, o pregador é o homem do Espírito. Todo lugar que ele vai, cada dia que ele vai pregar, ele pergunta ao Espírito. Ele conversa com o Espírito Santo, ele se debruça diante do Senhor e dá palavra. E ele medita o que devo fazer nessa vez, nessa oportunidade, neste momento. O Espírito é o guia, o orientador. O sábio Espírito Divino é o que nos conduz. Em poucas palavras, a gente pode derrubar muitos corações duros, obstinados, muitas mentes lacradas podem se quebrantar quando a palavra comunicada pelo Espírito, sem desespero, sem gritaria com o microfone, sem correr de um lado para o outro, a palavra guiada pelo Espírito quebra as cadeias das trevas dentro dos corações e das mentes enferrujadas e torna os homens novas criaturas e as mulheres também, e jovens, óbvio. Assim, queridos, a cartilha do cristão. Nunca você vai se arrepender se você ler inteiro. Jamais você vai se arrepender. Se você conseguir ler inteiro,
Prometo-lhe, você vai querer ler outra vez. Eu escrevi, li dezenas de vezes. Me encanto quando leio. Eu digo, Pai, obrigado. Foi o Senhor que me deu essa graça. Pai, não fui eu. Foi o Senhor que me deu essa graça. Obrigado. Estou encantado porque tu me deste entendimento. Tu me destes entendimento para dar ao público, para oferecer ao público, não enganar o público. Meus livros não enganam. Agora, eu tenho outros livros que eu vou comentar, cada um a vocês, o seu conteúdo. Queridos, a cartilha do cristão. Maior do que a cartilha do cristão, somente não é maior em tamanho, não. A qualidade da palavra, a palavra inteira, suficiente, satisfatória para a humanidade do planeta Terra. A Bíblia, não se canse dela. Eu tenho celular, se eu procurar lá no Google, como tantos procuram, tem Bíblia, tem tudo. Eu posso procurar sobre a história lá da Ásia, da Oceania, dos mundos e mundos. Mas Bíblia não, Bíblia é aqui. Celular será sempre inferior, mesmo que ele bote a Bíblia na tela, porque a Bíblia que vem na tela do celular vem também o desenho animado, vem também aqueles assuntos broxa que tem nada a ver com a vida de servos. Bíblia. Eu gosto de abrir Bíblia. E Bíblia para mim tem que ter qualidades assim, apresentáveis, em que os meus olhos contemplam letras grandes, satisfatória para comunicação, para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não se envergonhe. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Vou concluir dizendo a vocês o seguinte. Eu sou um analista de natureza. Você vai dizer, eu tirou o diploma onde? No céu. A natureza, a dona Wanda Ferreira, Wanda Honorina Ferreira, que me deu a graça de vir ao mundo pela vontade divina e fez esse homem de natureza, pela graça divina, analista. Eu analiso tudo, sem querer. Eu vivo analisando tudo, até o andar das formigas. Eu observo tudo, sou muito minucioso, extremamente minucioso. Então eu entro nos templos, eu consigo ver, ouvir e analisar. Quantas vezes o pregador fala de Jesus e quantas vezes não fala e nem lembra. Nos templos fala-se de tudo, é difícil lembrar o nome de Jesus. Fala-se de Deus do início ao fim. Às vezes eu olho ao redor e digo, eu acho que eu entrei no templo dos católicos. Aqui entre nós, o templo dos católicos fala mais de Jesus do que grande parte dos chamados templos evangélicos. Sabia? Eu já entrei nos templos católicos. Eu conheço o trabalho dos senhores vigários, dos padres, já fui ouvir também, já entrei em vários lugares. Um dia eu vou falar sobre isso, vocês vão rir, porque é engraçado, é engraçado. Mas os padres hoje falam mais de Jesus Cristo do que os chamados obreiros, pastores. Tem vergonha de falar do nome de Jesus, tem medo. Eu acho que tem medo de se comprometer com o mundo ou de lá fora ser chamado de fanático. Aí fala de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, aí faz uma oração, aí lembra que no fim da oração diz em nome de Jesus, amém. Ou então fala 2, 3 vezes o nome de Jesus para encerrar o trabalho, fica disfarçado, faz de conta que eu falei. Jesus, do princípio ao fim. Jesus, da primeira palavra até a última. Jesus, da oração de abertura à oração de conclusão, quando o culto termina. Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz. É Jesus o único Salvador. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras,
Vocês já sabem, né? Disse Jesus. Vocês já sabem, né? O Senhor abençoe, meus amados. Pastor Berivaldo, com muito carinho. Um beijo no coração dessa sociedade que precisa ouvir de Jesus e dos amados irmãos que já comunicam sobre Jesus. Um beijo com a paz. O Senhor abençoe. Amém, amém, amém.